Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo assim nos diz: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Boa noite e seja bem-vindo ao Palavra Viva. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Palavra Viva. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. É isso mesmo, Jamile. Nessa noite em que falaremos sobre esperança e liberdade na jornada contra as drogas, vamos compartilhar essa mesa com duas queridas especiais, com nossa irmã Rosa Coutinho e Sheila Lima, que eu faço questão de apresentar para você que nos acompanha em casa. Rosa Coutinho é uma mulher de fé que me inspira com sua fé, mãe, exemplo de solidariedade, de cidadania, e que está ali cooperando no Centro de Formação Cristã, que é uma obra das igrejas Batista, Monte Oreb, Nova Aliança de Serrinha, para o suporte das pessoas para vencer a dependência química. Há mais de 10 anos na frente, ali na dianteira desse trabalho. E Sheila Lima, nutricionista, coordenadora dessa obra missionária tão importante em nossa região, é também a mãe da boneca Liz e esposa do meu parceiro de treino, Julião. Sejam bem-vindas, sintam-se à vontade, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai usá-las grandemente para levar esperança para as muitas casas que estão aí nessa luta enfrentando este grande problema. Amém. Amém. Vamos lá, então? Bom, então eu vou começar trazendo um dado, que é um dado das Nações Unidas, que atestou, que demonstrou que no ano de 2020, mais de 300 milhões de pessoas usaram drogas. Né? Então, mais de 300 milhões de pessoas. Isso é um dado que pode ainda ser um dado bem subnotificado. Mas a gente está falando de pessoas que usam drogas, que podem ser lícitas ou ilícitas, né? Quando a gente fala de droga, a gente fala de álcool, de tabaco, de maconha, de crack, de cocaína. E são drogas que afetam não só o usuário, mas que respinga de uma forma que deixa cicatrizes grandes também na família. Fale um pouco para a gente a percepção de vocês sobre esse tema, a questão no âmago da família mesmo, porque vocês lidam muito de perto com esses dependentes. De fato, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar falando desse tema, que acredito que tanto para mim quanto para a Rosa é um tema que a gente vive isso, né? Ali na prática, com o Centro de Recuperação aqui de Serrinha, né? Que é a Missão Batista Compaixão e Graça. E a gente lida isso no dia a dia, tanto diretamente com o dependente, quanto com os familiares, né? E, de fato, a gente percebe, né, que o prejudicado nessa situação não é só o dependente, é a família desse dependente, que às vezes até sofre mais, né, porque a mãe ali já é um tempo, né, às vezes não é só um filho, é 1, 2 na família, né, Rosa? Então a gente consegue visualizar isso, e que para o dependente ele não está fazendo nada demais, né? Ele simplesmente está vivendo a vida dele da forma que convém a ele. E o familiar já recebe toda essa carga, né? Porque a gente sabe os danos que a dependência causa, né? Dentro de casa, né? Com as famílias. E aí a gente percebe que realmente, né? Engloba todo esse sistema, dependente e família. Rosa, na sua experiência, que lida muito de perto, né? Participou por muitos anos ali das entrevistas, né? Com as pessoas que procuram, né? Eu tenho uma curiosidade, apesar de ter participado como voluntária lá por alguns anos, mas eu nunca participei dessa etapa de entrevista. Normalmente, quando essas pessoas chegam até lá, o dependente, né? O aluno que a gente chama, né? É a família que foi procurar ou é o próprio dependente que foi procurar? Boa noite. Desde já agradeço, né, por esse momento. É um conjunto, na verdade, né?
Mas a gente percebe que o socorro maior vem justamente da família. O dependente químico ele tem muita resistência nesse processo da dependência, porque eles não têm essa visão que eles estão passando por um processo que vem ser prejudicial à sua saúde, principalmente para a família. Então, o decorrer dessa caminhada deles, eles já chegam literalmente no fundo do poço, né? Sem esperança. A verdade é essa, sem esperança. Então, quando a gente passa por um processo de pegar um aluno como esse, a gente vê que já foi testado todas as tentativas. Quando você fala em tentativa, você diz de internação em hospitais psiquiátricos, CAPs, essa estrutura, vamos dizer assim, de medicina tradicional? Também. Porque o centro, hoje a gente percebe que centros de recuperação, principalmente nessa área espiritual, tem crescido muito. Então, a sua maioria que passa pelo processo do CFC, eles já vieram de outros centros. Né? Porque a taxa de reincidência, né, assim, de recaída é de fato muito elevada. Muito elevado. E muitos deles não passam por um processo dessa diferença do centro, que é um tratamento espiritual. E decorre muito que o socorro vem, na sua parte, pela família. E o nosso diferencial, na verdade, é voltado para a questão do querer. Né? Lá eles têm um acompanhamento, sim. Para chegar lá, eles têm que passar pelo processo do atendimento CAPES. Tem que dar essa base, porque ele vai passar pelo processo da abstinência, que é um processo muito difícil. E, na sua maioria, os dependentes químicos, eles já vêm de um processo de muitos anos. Então, toda essa demanda da vida deles é uma demanda de muito sofrimento, né? E de problemas que agrega psicológico, familiares. É legal você falar isso, né? Porque nós estamos aqui, é um programa que nós trazemos a palavra, né, para uma discussão, para uma reflexão, diante dos desafios que estão postos nas nossas vidas. O objetivo do Palavra Viva é esse encontro mesmo. O que é que a palavra nos fala sobre vícios, sobre os vários temas que nos acometem enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade. E aí a gente trouxe aqui hoje para a mesa as drogas. Né? E você falou assim, olha, é um trabalho de reforço espiritual, né? De trabalhar essa parte de alma, de espírito, mas nós não ignoramos a abordagem terapêutica tradicional. Até porque é a abordagem completa do ser humano, utilizando todos os recursos que Deus deixou, né, que Deus nos proporciona, seja uma abordagem biológica, uma abordagem psíquica, uma abordagem sociofamiliar e até mesmo espiritual. Exato. E o processo do centro relacionado à vida do dependente, uma coisa que me chama muita atenção que a minha passagem lá, realmente a importância é a caminhada espiritual. Por mais que eles passem por todo esse processo de tratamento, o que deixa e traz esperança de vida para a gente que trabalha nessa área espiritual, é o que a gente se baseia em resultados. Na sua maioria, que nós temos acompanhado, os que são e saem vencedores e são sustentados ali são justamente essas pessoas que têm esse encontro, né? Espiritual. Encontro um com encontro Jesus. real com Jesus. Essa é a diferença que você percebe quando faz a análise da estatística dos que... Pode falar, Sheila. Tem um dado, né? Hoje a gente trabalha no Centro de Recuperação com um sistema que nos dá algumas informações. Como a Rosa colocou, a maioria é por familiares. Mas aí a gente também tem indicação de amigos, né? Hoje, como as duas igrejas trabalham ali, né? Juntas nesse processo, a gente vê muita indicação também do evangelismo,
né, que é feito através das igrejas, que ali que acaba não sendo uma busca ativa. Hoje a gente vê algumas comunidades que trabalham nessa linha do espiritual fazendo uma busca ativa, né? Como também a gente sente ali um pouco de dificuldade pela questão de voluntários, né, para estar fazendo isso. A própria igreja, no evangelismo, ela consegue captar essas pessoas aonde a gente vai fazer o acolhimento, né? Então, a gente já consegue perceber. A maior parte é familiar, mas tem amigos, tem essa parte da igreja que é importantíssimo. Inclusive, o evangelismo que é feito, a gente fala que o centro é onde, na rua você evangeliza, né, como a gente faz, mas lá é onde a gente acolhe, porque não adianta evangelizar e não ter como acolher, não ter como dar o suporte. Então, o centro, ele entra como esse suporte, né? E poucos vêm através até mesmo do sistema, né, da rede pública, né? Vem muito pouco de lá. Então, é mais familiar. E com relação a essa questão espiritual, a base do Centro da Missão Batista Compaixão e Graça é, de fato, tratar, né, ali para que eles conheçam a Jesus, né? A gente sabe que a maioria, né, Rosa, que chega, às vezes, não tem uma religião definida. E a gente também não invade esse espaço, porque a gente entende, né, que não é por imposição. É pelo falar. Você vai falar do amor de Jesus. Quando você fala do amor de Jesus, não tem aquele que não queira se aproximar e conhecer um pouco mais, né? Isso é importante. Então, ali chega diversas religiões. E com o passar dos dias, né, com todo o trabalho que é desenvolvido ali, através de cultos, de ministérios que vão lá no centro, né, de pessoas voluntárias que vão levar uma palavra, né, vai levar ali um ensinamento, né, a gente percebe que eles vão, de fato, conseguindo absorver, né, o verdadeiro evangelho, que muitos não conhecem, né? Então, a gente tem, bem, bem diverso ali. Então, a gente vai sempre com um jeito, porque a palavra nos ensina isso, né? De ir com amor. É um trabalho que eu falo que, como Rosa falou, é o diferencial, essa parte espiritual, que é o que Jesus, né, fez aqui na Terra, né? De levar o amor, de levar o cuidado. Eu falo que é um tratamento que a gente dá lá, que a gente não pode dar igual como o mundo dá. Porque senão não tem sentido estar dentro de um centro de recuperação. Até porque para o mundo, essas pessoas não valem nada. Sim. Né? Para o mundo, Exatamente. não raro e lamentavelmente, às vezes a gente vê pessoas até desejando a morte para essas almas, né? Para essas pessoas. E as pessoas confundem um dependente químico como uma pessoa de mau caráter, como uma pessoa de má vontade, e esquece que existe uma perspectiva, né? Existe ali uma perspectiva de dependência química, né? Como você falou, é um tratamento. Claro que é um tratamento que até agora a medicina ainda não encontrou uma forma de libertação. E aí que a gente para e olha e faz um comparativo e verifica quão poderoso é o evangelho quando o dependente aceita e se encontra livre. Nós temos histórias maravilhosas, emocionantes de vencedores, né? Para quem está nos acompanhando, lá no Centro de Formação Cristã, a gente vai deixar aqui embaixo o link, o Instagram, para você conhecer e acompanhar. Lá eles não são chamados de internos, nem de dependentes, nem de usuários, são chamados de alunos, né? São discípulos de Jesus, né? Estão aprendendo, né? Exatamente, estão aprendendo na caminhada. E o quanto é bonito e impactante quando a gente vê. Conta pra gente uma história, eu quero ouvir de cada uma dos alunos que vocês acompanharam. Qual foi aquele que era um caso perdido e vocês tem muitos, né, Rosa? Escolham aí e compartilha com a gente. Cada um acaba tendo um ali que... Porque, assim, quando essa pessoa ela chega, né, para o acolhimento, a gente faz a triagem, né? Ali, cada voluntário, cada pessoa que está à frente do trabalho, vai conversando um pouquinho, vai extraindo um pouquinho, né, Rosa, da vida, do contexto, e a gente vai juntando as peças para depois a gente entender o perfil, né, por completo ali, e até entender a história de vida, porque, como Letícia mencionou, a sociedade julga muito, mas não sabe que por trás de cada vida tem uma história,
né? E aí a gente vai entender a história, contexto familiar, de como foi criado, de onde vem, qual é a raiz ali, né? Eu falo que hoje tem muita raiz de rejeição que leva a esse caminho. Então, assim, a sociedade não vê isso, só vê o que realmente eles estão fazendo no momento. E aí a gente fala, Jesus vê, né, aquilo que de fato está dentro do coração. Então, quando a gente percebe, um exemplo, quando a gente começa com eles na caminhada, que eles vão tirando a capa, a gente vai vendo o tamanho do coração de cada um. E aí a gente vai se apegando a um, vai se apegando a outro, vai cuidando de um. Aí a gente distribui esse público aí, né, Rosa? Exatamente. Mas é o que, nesse período da minha caminhada, o que mais me marcou dentro do centro foi André. Ah, eu me lembro. André Henrique teve uma história assim fantástica, porque eu recebi André, a gente ainda estava na outra instituição, e o que me emocionou muito, me impactou muito com a história de André foi que eu tive a gratidão de acompanhar a caminhada dele no centro, e a partir da caminhada dele ali, ele saiu vencedor, e Deus trabalhou no coração dele missões. Ele passou um tempo nesse trabalho, depois ele foi resgatado, né, e veio trabalhar dentro do próprio centro onde ele saiu vencedor, né, Sheila? E assim, para mim, o momento mais impactante foi eu estar presente no casamento dele, porque isso aconteceu também dentro do centro, né? Assim, a obra que Deus faz é sempre completa, né? Completa. A gente vê... Totalmente completa. Nós caminhávamos naquela época, né? E o André foi ver um milagre, né? É testemunhar com os nossos olhos um milagre. Um grande milagre. Né, E eu sempre tive uma palavra para André e para todos os alunos do centro. Essa palavra, na verdade, ela está em Jó 14:7. Eu sei. E André é essa esperança que eu vi através da palavra de Deus que está em Jó. Né? Fale, eu sei. A palavra do Senhor, ela diz em Jó 14:7 que eu vou ler para vocês, porque me emociona muito essa palavra. Porque há esperança para uma árvore que, se cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer. No pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Então, o que André me representou foi isso. Ele chegou ali, uma árvore totalmente morta. E diante da caminhada dele, das lutas, André chegou ao final dando, na verdade, flores. Amém. Porque todo esse conjunto e todo esse processo foi justamente dentro do centro, né? Então, às vezes, eu sempre comento com as pessoas, né? As pessoas, às vezes, ficam querendo ver milagres. Eu sempre falo nos cultos de entrega do aluno. Você quer ver milagre? Você quer ver ainda Deus operar, Jesus operar milagres? Vá aqui pertinho, bem pertinho aqui em Serrinha, que você vai ver no Centro de Formação Cristã, Deus executando milagres nas vidas daqueles que realmente abrem o seu coração para que o Espírito Santo de Deus faça morada. É interessante você falar isso, Rosa, porque o encontro com Jesus, ele causa isso. Restauração, libertação, restauração da dignidade. Né? Como Sheila falou, por trás daquele dependente químico tem uma história. Tem uma alma ferida, uma alma que se sentiu rejeitada, abandonada. E às vezes a gente só olha o presente, né? Aquela pessoa que está ali usando droga, às vezes cometendo certos delitos, mas a gente não entende o porquê, o que causou, o que levou ele àquela vida, àquela dependência. Né? E eu sempre falo com meu marido, né? Eu falo com ele que ele pesca e eu trato o peixe. E é interessante você falar dessa questão do acolhimento, porque o que faz a diferença realmente, como Sheila falou, a igreja faz o evangelismo, mas se não houver esse acolhimento, não tem esse resultado. Não.
É esse evangelho prático que faz a diferença. A gente precisa amar as pessoas, cuidar das pessoas, para que a gente possa ver essa transformação que Jesus faz. Porque às vezes as pessoas querem ver milagres, paralíticos levantando, Morto né? ressuscitando. Morto ressuscitando. E o maior milagre que Jesus quer fazer na vida das pessoas é transformar. É a Porque salvação. quantas pessoas são curadas e não encontram Jesus e vão morrer sem Cristo, sem salvação? E assim, é bom a gente colocar que a visão também de quando uma pessoa ela, aceita receber esse tratamento, lá a gente trabalha num período de 9 meses, né? E nesses 9 meses a gente sabe que ainda é pouco para esse tratamento. Esse tratamento ele continua aqui fora, né? Através de quê? Da igreja. Então a gente orienta, busca uma igreja mais próxima, né? A gente hoje, nesse trabalho dos 9 meses, a gente tem ali todo final de semana, a gente está na igreja, né? Monte Oreb, Nova Aliança. Então, a gente vai caminhando com eles e todo o trabalho, mas tem que buscar. Porque 9 meses ainda é pouco. A gente sempre fala isso nos cultos, que a grande batalha é aqui fora. Lá dentro, você está protegido, né? Você está guardado. Até porque... É uma redoma, né? Isso. E a gente reveste, né? A gente pede para que Deus revista aquele lugar com a armadura dele. E eu posso falar algo sobre isso. Claro que a gente está falando sobre amor, sobre compaixão, mas a grande maioria dos alunos, das pessoas que vão até lá, foram pessoas que se envolveram com crimes. Sim. Inclusive crimes graves. Né? Eu falo isso porque o nosso voluntariado lá na época dava um suporte nessa parte de verificar a situação que eles se encontravam, né? E às vezes eu pegava uma situação, né? Eu falava, Rosa do céu, Rosa, essa pessoa aqui, ó, já incendiou, já tentou, enfim. Mas o que Sheila falou é algo tão arrepiante, é tão forte e atesta tanto a verdade da palavra de Deus, que nenhuma de nós, e éramos mulheres, somos muitas mulheres lá nessa obra missionária, ninguém nunca se sente intimidada, constrangida, é um ambiente de tanta paz. Eu falo isso, eu fico até arrepiada. Porque é isso mesmo, a gente entra lá, é aquilo que Sheila falou. A presença de Deus é tão forte, né, que aquele se torna um ambiente de paz, de comunhão, é um ambiente tão gostoso. Pode falar. Não tem uma pessoa que vá visitar o centro de recuperação que não saia de lá impactado, né, pelo ambiente, pelos próprios alunos que também acolhem, a gente ensina isso, né, do acolhimento. Então, todo mundo que chega ali acaba saindo impactado e fala, gostei daqui, vou voltar, né? Sempre tem isso, porque é muito acolhedor. O ambiente realmente é muito acolhedor e muito diferente, até mesmo, né, de outras unidades que a gente já pôde ter acesso, aonde a gente fala, a gente vê Deus em tudo. Em cada detalhe daquele centro, a gente vê Deus. Aí você para no refeitório, vê aquele pôr do sol. Aí você vê a manifestação do Senhor. Né? A gente vê lá os frutos, cada coisa que a gente planta. Plantou um dia desse, a gente já está na época de plantar o milho. Aí no outro dia já começou a crescer, tudo muito lindo. E aí você vê o agir ali de Deus, né? Que tudo provém do Senhor. E é muito lindo. E como começou, Sheila? Como você sentiu que Deus estava lhe chamando para essa obra? Rapaz, essa é um testemunho, viu? Mas é pra isso que a gente chama, né? Uma mulher assumir um desafio de trabalhar no centro de recuperação. Eu tiro meu chapéu para vocês. Eu falo que, assim, Deus me pegou de jeito porque eu não queria, né? Engraçado, eu já contei isso no centro, que eu tinha uma resistência de trabalhar com esse público, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de trabalhar. Na rua, tipo assim, eu evitava, assim, passar, não por preconceito, mas, assim, pelo receio, né? E é incrível como o Senhor vai capacitando. Porque eu estava em conversa, em diálogo com Deus. Foi engraçado. E aí, a gente sempre fazia um trabalho da igreja lá, né? Aos sábados, sempre tem um ministério da igreja e o Ministério da Juventude foi. Sempre ia e tal, o Júlio sempre ia comigo. E teve um sábado que a gente chamou o pessoal e ninguém pôde ir. Aí foram 3 pessoas. Essas 3 pessoas foram determinadas por Deus. Uma foi para cantar, uma foi para dirigir, o outro foi para pregar. Aí eu falei, pronto. Aí ali, o contato mais próximo com o aluno,
aí você começa a observar mais. É diferente de quando você está em grupos e tal, que às vezes você não tem esse contato. E aí eu saí de lá já impactada. E eu fiquei com isso, né? Na cabeça, lembrando do centro. E aí eu lembro que um dia eu estava na igreja, sentada, o pastor foi falar sobre as nossas necessidades, né? Hoje o centro é de ofertas, né? É hoje mantido suprida só com colaborações, né? E aí ele foi levantar essa questão da proteína, que é a nossa maior dificuldade, né? A gente tá precisando de proteína e tal. E aí, como nutricionista, né? Todo mundo olha para nutricionista. E aí eu sentada, uma irmã olhou para mim e falou: "Tu não pode fazer alguma coisa, não?" E aí eu recebi, falei: "Meu Deus", não respondi nada. Fui para casa, mas aquilo ficou ali no coração. E aí, lavando o prato, eu comecei a lembrar do centro de recuperação. E aí eu lembrei, eu posso fazer alguma coisa. E aí eu posso fazer alguma coisa. Chega a me arrepiar mesmo, é emocionante. Aí eu falei: Senhor, eu posso fazer alguma coisa. E muita gente pode. Entendeu? Você só precisa ser deixada, né? Se deixar ser usada por Deus. E aí eu falei: realmente eu posso. Porque você pode abençoar se você não pode abençoar com financeiro, se você não pode dar proteína, tem o seu trabalho. E aí eu falei assim: eu posso. A princípio eu pensei como nutricionista, né? Eu falei assim: eu vou. E aí na hora eu falei: não, vou conversar primeiro com o esposo, é um ambiente, né? Que é homens. E aí eu vou conversar com o Júlio, e aí vou ver. Aí Júlio: não, lhe apoio, tô junto com você. Aí eu falei: pronto, agora bora conversar com o pastor. Aí a gente cria 1000 ideias. Aí o pastor, tô pensando, né, de fazer esse trabalho lá no centro e tal. Aí o pastor falou assim: pronto, minha irmã, pode ir. Meio assim, né? Aí eu: pronto, pode ir. Aí eu falei: tá. Aí deu uma recuada. Aí fiquei: não vou. Daqui a pouco, não fui. E a gente, quando recebe um chamado, é impressionante que a maioria dos testemunhos é assim. Você recebe, Deus fala, e aí você fica naquela resistência. Que foi o caso de Moisés, né? Jonas. A gente fala: não estou capacitado. Tem gente melhor que eu. Tem gente melhor do que eu, e agora? Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Deixa eu dar mais um tempo para ver se é verdade. E aí, quando eu vi, o Senhor falou novamente. Passou acho que um mês mais ou menos. Novamente, você pode fazer alguma coisa. Aí eu fui, conversei de novo. Aí eu falei: não, mas agora eu vou tomar uma providência, né? Ação. Aí, na época, tinha uma liderança, né? Eu entrei, Rosa já estava lá. Entrei em 2018, tinha uma liderança, e aí eu fui conversar com essa liderança, né? Para entender como era o funcionamento. E comecei, né? Sendo voluntária. E ali eu percebi as demandas, né? Quais seriam? Eu vi que nutrição a gente tem como organizar, né? Porque tem cardápio. Hoje a gente melhorou muito, né, Rosa, essa relação ali, questão do alimento com o aluno, porque a gente sabe, né, que o alimento, ele tem esse... vai dar energia, vai dar vigor, né? Saúde, capacidade de restauração, né? Vai melhorar a abstinência, né? Então, assim, com os poucos recursos, a gente tenta de todas as formas dar o melhor. É tanto que a gente levanta a bandeira tão grande ali que quando alguém menciona uma certa época, alguém falou de um alimento, né, que eu tinha pedido. E aí, tipo assim, aí falou com um tomzinho assim: mas esse alimento poderia deixar passar. Aí ele falou assim, eu falei: irmã, se eu pudesse, ali era a nutrição em alta, era tudo que você pensar de nutrição mas a gente hoje trabalha com recursos que a gente tem, né, dando o nosso melhor. E aí eu via outras demandas. Então, quem chega ali nunca fica só em uma posição. A gente sempre vai se envolver cada vez mais, né? E vira, de certa forma, uma família, né? É o que a gente pode ofertar ali de muito. Aí eu falei: ó, Senhor, eu já entendi. Que é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. E às vezes eles não têm essa base, né, de família. E aí quando chega ali, eu lembro, Letícia perguntou assim de um aluno que impactou. Eu lembro que teve um que falou comigo assim, né? Ele já vencedor, que é Alisson. E aí ele falou assim, me chama de Dona Sheila. Dona Sheila, já depois de um tempo, aí falou assim: eu me senti tão importante. Sabe quando? Um dia que eu vi a senhora me chamar de amigo. Ué. E aí, na conversa, a gente: amigo, aí, simples, amigo, não né? faça isso. Ele, naquele dia, eu falei: eu sou amigo dela. Eu falei: claro que é. Sentimento de pertencimento. Isso, né? de pertencimento.
né? Então, assim, é muito, muito importante. E o interessante é que Deus levanta você como nutricionista, Rosa vai com esse coração acolhedor. Aí Coração de mãe, né, Rosa? Ilza Sempre como cabe mais- professora, né? Então, assim, é É. interessante esse trabalho de vocês como mulheres, né? Porque é um ambiente realmente de homens, né? E não é fácil, né? Para uma mulher dizer sim. Como foi que você sentiu, Rosa, que você precisava se engajar nesse trabalho? Só um parênteses. Gente, desculpa, eu fiz tanta audiência hoje que minha voz tá bem ruim. A gente está falando de mulheres, né? E aí estamos aqui com duas mulheres, né? E Jesus, boa parte da caminhada e dos milagres e do sustento das missões eram através de mulheres. E o quanto que as mulheres têm, né, esse poder de impactar o mundo, de fazer alguma coisa. Como Sheila falou, nós podemos, né? Fale agora pra gente, Rosa, como foi? Foi... Na verdade, no primeiro momento, eu não entendi nada. Eu tinha pouco tempo no Evangelho, né? E o pastor Pedro, ele trouxe essa, que é o meu pastor, né, da Nova Aliança, ele trouxe essa ideia do centro, né? Então, no primeiro momento, eu não tinha noção do que poderia, o que era, na verdade, trabalhar com um dependente químico. E ali ele nos conduziu para uma reunião e ele disse, eu acho que você tem perfil. Eu disse, se você acha que eu tenho perfil, então vamos começar esse trabalho. E aí iniciamos o trabalho. Não foi fácil, né? Eu digo a Sheila sempre que é isso que Deus faz, né? Hoje, lá atrás, a expectativa que a gente tinha, a gente nunca imaginava de chegar nem onde nós estamos hoje, né? Porque ali realmente o espaço que nós temos hoje foi uma obra do Senhor. E só para registrar essa obra missionária da qual nós estamos falando, ela começou num sítio cedido do HCIS, que é um irmão que já esteve aqui conosco nessa mesa. E a obra precisou crescer porque a demanda começou a aumentar e Deus foi fazendo um mover tão grande. Hoje, para a glória de Deus, existe ali um espaço muito abençoado, com potencial para ficar ainda maior. Sim. Na época mesmo, a gente viu o trabalho de HCIS, né? E Laílson, na época, que era vereador. O combate dentro mesmo das escolas, né? Mas quem trouxe a ideia do que é um centro realmente de recuperação é o pastor Pedro. E assim, me impactou porque Serrinha já tinha em nível 80 mil habitantes, né? E ele vindo do sul da Bahia, a cidade dele já tinha uma demanda bem maior nesse sentido. Tanto que o nosso primeiro missionário que veio fazer o trabalho, ele veio exatamente de um centro que ele tinha passado por esse processo de recuperação. E minha base foi ele, né? Alisson. Hoje ele, infelizmente, não está mais entre nós, né? E foi muito difícil na época também para a gente começar esse trabalho, porque a gente teve uma rejeição muito grande da sociedade, né? Fomos muito perseguidos, principalmente na área que iniciou o trabalho, mas aquilo que Deus determina, né? Não adianta, quando você coloca a mão no arado, e aí começamos esse passo a passo e fomos crescendo, e para a honra e glória do Senhor entrou a Monte Oreb, né? Deus também com essa visão espiritual de Técio também, glória a Deus. E aí as igrejas foram se fortalecendo e hoje esse trabalho. É um trabalho reconhecido já, né? Sim. Então, regionalmente, né? Quantas pessoas de outras cidades, até de outras regiões da Bahia tentam uma vaga. Atende muita gente, né, da região. Hoje vocês têm quantos internos? Hoje, a nossa capacidade é para 16, né, alunos. Estamos já também, né, nessa fase de ampliar para que possamos já acolher mais pessoas. Mas aí a gente vê um dado também, né, através hoje da procura. Hoje a gente tem 16 pessoas, capacidade para 16, mas a gente tem uma lista de espera de 20 pessoas. E essa lista a gente ainda vai tentando encaminhar para outras comunidades, porque senão só cresce e às vezes a gente até impede que a pessoa, né, já comece um tratamento ali
porque, graças a Deus, a nossa rotatividade também tem mudado muito. Uma coisa que a gente percebia é que tinha muita recorrência, né? Entrava, mas aí não se adaptava, daqui a pouco saía, aí entrava outro, daqui a pouco aquele que saiu, tipo assim, se arrependia, já queria voltar. E aí a gente foi vendo, né, de certa forma, foi vendo que foi crescendo muito, né? Essa demanda. Então, hoje a gente já está em ampliação, né? Precisando de ajuda também para essa ampliação, porque, como é tudo à base de doações, né? A gente tem um projeto muito lindo agora para acolher mais pessoas, né? E, como a gente falou no início, afeta muito a família. Então, hoje a gente recebe muita ligação de familiares, né? Pedindo socorro. Socorro, receba meu filho, socorro, receba, né? Um parente, um Porque amigo. chega um ponto que as famílias não têm mais o que fazer. Eu me lembro, quando eu era adolescente, que eu tinha uma amiga, a minha amiga ainda apenas por mudanças de cidade, acabou se afastando, mas foi muito minha amiga durante a adolescência. A mãe dela chegou ao ponto de ter que trancar as coisas. Era assim, era muito triste. De ter que trancar a geladeira, ter que pegar todas as coisas e trancar em um quarto, porque senão o irmão dela subtraía tudo, pegava tudo e ia vender para usar drogas. Então, assim, a gente está falando sobre amor, a gente está falando sobre compaixão, sobre um poder transformador, mas há muitas famílias que provavelmente todas as famílias hoje conhecem, ou todas as famílias hoje têm algum membro que em algum momento já se envolveu com drogas, né? Hoje não existe mais famílias que estão isentas disso, e isso traz um desgaste familiar muito grande, porque envolve não só questões da saúde mesmo, de ver ali uma vida se perdendo, do risco que envolve, porque aí já vai ter aquele risco de morte da pessoa que está se metendo com traficante, com compra de drogas, com dívidas de drogas, o custo emocional de quem vê ali um membro, né? E eu queria que vocês trouxessem agora aqui para a nossa conversa quais estratégias essas famílias, essas pessoas que nos assistem, que estão ali com um parente, um filho, uma filha, qual estratégia baseada na fé elas podem já começar a praticar hoje na casa delas, para que Deus possa começar a operar nessas famílias, nessas vidas, até porque a gente sabe, Rosa falou isso aqui no começo, tem que querer. E essa é a base dos milagres de Jesus. Jesus não ia atrás das pessoas, quer ser curada? Não. Eram as pessoas que iam até ele. Porque é o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. Mas muitas pessoas viciadas, vamos dizer, dependentes, que é o termo correto, muitos dependentes químicos, eles estão num cativeiro. E não conseguem dar esse passo de eu preciso de ajuda, eu quero ser curado, eu preciso de um tratamento. Qual seria o conselho de vocês para essas famílias? Hoje, quando a gente recebe essa demanda, né, que às vezes a gente nem tem a vaga, a gente sempre orienta a família a procurar logo, né, uma ajuda ali de um CAPS, de uma unidade. A gente não descarta isso, né, porque a gente sabe da grande importância do profissional. Então, passar por um psiquiatra, passar por uma terapia, um psicólogo, né? Então, a gente já faz. É tanto que para o acolhimento, é um dos critérios para acolhimento, é que a pessoa ele passe por esse sistema, como Rosa colocou, a questão da abstinência é muito alta, né? E aí a gente precisa estar amparado com isso. A gente faz toda essa logística também de dar continuidade ao acompanhamento. Suporte. O suporte com o psiquiatra. Então, a gente leva, mesmo com o transporte que a gente tem, a gente está sempre encaminhando. A gente não abre mão disso. É interessante que a gente vê, falar isso, porque às vezes as pessoas, por ser um centro cristão, acha que é só o centro e é só o espiritual. Né? É interessante. Né? E a gente precisa, a gente trabalha com o espiritual, a gente crê que o Senhor pode transformar, pode mudar, mas Ele também nos orienta que a gente precisa dessa ajuda, né, humana. Então, a gente sempre encaminha e sempre dá continuidade. E quando a gente não tem essa vaga, a gente pede para que vá. Hoje, o CAPS, ele também faz um internamento, às vezes ali por um certo período, né, para poder melhorar a situação, até mesmo para quando for acolhido no centro de recuperação, a gente já tem ali um início de tratamento. E também a busca por uma igreja, né, a busca pela palavra do Senhor, né, tanto
a pessoa que está para ser acolhida, quanto os familiares. Não tem como a gente apenas colocar um nome em uma lista. Você tem que fazer a sua parte. A gente sabe que é difícil para o dependente, né? Mas a gente também sabe que para a mãe, ela nunca deixa de orar, né? Para o familiar, ela nunca deixa de crer que o Senhor pode fazer alguma coisa, né? Hoje a gente, por ser um trabalho ali, né? Mais missionário, as pessoas já vêm com essa, né, com esse perfil de, tipo assim, até mesmo de pedir oração, né? E a gente ora, né, por essas pessoas, né? Porque é o que a gente, a mão humana não pode fazer, né? Deus pode através da oração. Então a gente não abre mão disso. E é um encaminhamento, né? Até a gente conseguir de fato poder fazer esse acolhimento. É interessante que assim, a gente estava falando dessa questão de procurar uma igreja. E hoje a gente tem um tempo de 9 meses ali. Alguns saem antes. E a importância de uma igreja. Por quê? Porque muitos, né, Rosa? A gente tem um exemplo a gente chama, o apelido é Babão. Babão passou pelo centro de recuperação, com 3 meses ele não ficou, não conseguiu se adaptar. Mas ele entendeu a mensagem, ele entendeu o verdadeiro evangelho. É como a gente fala, é uma semente que é plantada. E aí ele saiu e falou assim, eu vou para a igreja. E ele está firme até hoje. Ele não completou os 9 meses e permaneceu firme. E aí você vê a diferença do encontro com Jesus. Com Jesus. Quando a pessoa tem um encontro real com Jesus, mesmo que ele não cumpra os 9 meses, ele é liberto. Isso, ele exatamente. tem a vida transformada. Ele tem a sua dignidade restaurada. O que a gente fala, Jamile, é em relação a esse tratamento do centro, que a solução é Jesus. A solução é Jesus. Às vezes o aluno, a gente ali na sala de reunião, né, Rosa? A gente sempre comenta. Às vezes chega a gente olha o perfil, aí a gente olha assim, o perfil de estudo, assim, não vai ficar. Aí eu sempre chamo os meninos e falo assim, quem determina é Deus. Ele chega e fala assim, eu vim, mas assim, eu não vou ficar aqui muito tempo não, vou passar só uns 15 dias, um mês para ver como é. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas quem determina o tempo é Deus. Por quê? Porque na caminhada o processo muda e eles conseguem completar, né? E assim, nenhum trabalho é em vão no Senhor. Amém. Uma coisa que a gente precisa entender e que a sociedade precisa entender, porque a gente também ainda é muito criticado, é como se estivesse enxugando o gelo, é que é um trabalho que, tipo assim, porque o aluno, às vezes, ele entra, não fica, sai, mas daqui a pouco volta. A gente cansa de fazer entregas ali onde muitos já passaram 2, 3 vezes e a gente deu a oportunidade e o Senhor nos alerta sobre isso. Quantas vezes eu devo perdoar, né? Então, ali, a gente precisa perdoar. Por quê? O processo é do Senhor. É o Espírito Santo que vai completar a obra. E aí eu falo, hoje uma pessoa, ela entra, né, ela não fica, mas a semente foi plantada. Sim. Uma hora vai germinar. E vocês estão fazendo a parte de vocês. A parte né? da gente. É como a Rosa estava comentando um pouquinho antes, é o ID. A gente está ali só para pregar o evangelho, né, para pregar, falar de Jesus. Se naquele momento ele vai absorver, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a gente fez o nosso papel, a gente cumpriu o nosso papel. E qual é a necessidade maior hoje do centro? Você falou da questão de ampliação, né? Tem muita gente que está assistindo o programa e pode, né? Deus pode mover corações e ajudar o centro, sentir a vontade. Qual a necessidade hoje maior do centro? Além dessa questão da ampliação, né, para que a gente possa acolher, a gente está com uma construção agora, né, uma construção nova, então vem a parte aí toda de material de construção. Mas a gente tem uma grande necessidade com a questão dos transportes, né, para o centro, para as unidades de terapia. Então, é gasolina, é alimentação, né? Hoje, muitos chegam... Mecânica do veículo, Isso, né? E muitos chegam, às vezes, de situação de rua. Então, chega sem nada, chega sem roupa, né? E aí a gente dá tudo. Sem cobertor. Sem cobertor, né, Rosa? Essa parte aí é engraçado que Rosa comenta assim, rapaz, chegou aqui sem nada, quando vai embora é uma mala desse tamanho. Porque ali, eles vão chegando, né? A gente, de certa forma, vai chegando em algumas Porque Deus prospera. Prospera. Deus prospera em tudo. Então é interessante dizer isso para as pessoas que estão assistindo, né? Que sentem vontade de doar não só alimentos, mas roupas, cobertores, né? Nós estamos agora entrando no outono frio. Então você que sente vontade de abençoar essa obra,
com cobertores, com roupa, sapato, alimento, né? É uma obra que é sustentada com ofertas. Né? Então, às vezes, a gente vê muitas críticas, né? Vou dar o dinheiro ao pastor. Mas você aí, ó, nós estamos vendo aqui 2 mulheres que estão testemunhando uma obra de libertação, onde muitas famílias têm sido ajudadas, muitas vidas têm sido libertas, transformadas através das ofertas. E eu quero concluir encaminhando aqui para a nossa conversa. A última pergunta que eu fiz para as nossas convidadas foi qual era, né, a recomendação para fortalecer aquela família que nos assiste, que está enfrentando este problema. E vocês falaram oração, né, porque é o que pode nos fortalecer. E eu vou concluir, então, lendo aqui esse trecho que está no Evangelho de Marcos, em que Jesus cura um menino possuído por demônio, que é uma forma de libertação também. A gente está falando de drogas, que é um cativeiro que prende a pessoa e que aqui a gente propõe a palavra como uma ferramenta para uma libertação. Uma libertação que, conforme tantos exemplos aqui compartilhados, a gente vê que é uma obra que liberta mesmo. E diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino. O pai do menino foi até Jesus. Como tantas mães e pais e avós vão até o centro, eu preciso de ajuda, né? Há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu, desde que ele era pequeno. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Então, você que nos assiste, que está enfrentando aí uma situação de dependência química de um ente querido, de um filho, de uma filha, apegue-se à palavra, ore. Aqui são as palavras de Jesus, e Jesus disse que tudo é possível e Jesus não mente. E a palavra dele opera poder, pois como nós temos conversado e visto e testemunhado pelas nossas convidadas de hoje, a libertação. Exerça a sua fé, busque, ore, procure uma ajuda, procure uma igreja, procure um conselheiro. Exerça a sua fé. Apegue-se à palavra, porque como nosso Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Quanto mais uma libertação. Porque Jesus morreu para que a gente fosse liberto mesmo, para nos trazer vida e vida em abundância. Vou pedir, então, que vocês deixem uma mensagem final, um recado, enfim, para as pessoas que estão aí nos acompanhando e estão nessa jornada de esperança em busca da libertação contra as drogas. Eu quero deixar, né, uma mensagem, que até um versículo que a gente usa muito, né, no slogan lá do centro, que está em Romanos 5, 20, que fala que... o trecho B aqui, né, fala que mas onde abundou o pecado, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, né? E isso resume um pouco ali do que é o centro de recuperação, né? Nenhum pecado, né, ele tem força diante da graça de Deus. E a graça naquele lugar, ela transborda, né? Porque quando eles entram a partir da cancela ali do nosso sítio, né, tudo se faz novo. Amém. Né? Todas as coisas são renovadas no Senhor. E aí a gente até pede e orienta eles que não lembrem mais do passado, né? Que esse passado ficou lá atrás e que agora, essa caminhada com Jesus, tudo se renova, né? E que a esperança se renova, que a vida se renova, né? Que eles possam olhar sempre para o alvo, que é Jesus. Porque o resultado dessa transformação é por causa dele. Não é por causa do humano, não é por causa de nada. É por causa do Senhor. Por isso que isso tudo acontece. Rosa, sua vez. Qual é a sua mensagem final de esperança para as famílias que estão enfrentando essa dificuldade de luta contra as drogas, ou mesmo para aquela pessoa que tem uma dependência e quer sair vencedora? Essa noite já foi colocado aqui, né, a palavra do Senhor. E eu continuo no mesmo texto de Jó, né? Que as pessoas têm que ter esperança. Sempre a esperança que Deus, Ele é aquele que traz realmente cura, libertação, salvação. E as pessoas, elas têm que entender
que só através da palavra é que elas vão encontrar essa paz em Cristo Jesus. Amém. E que, mesmo diante da luta, mesmo diante do desespero, saiba que o Senhor, Ele está sempre pronto a receber. Que a palavra dele diz que é para a gente vir como a gente está. Então, mesmo diante das suas dores, das suas aflições, das suas angústias, diante de tantas outras lutas que a gente vê a sociedade, da dependência, da violência, sempre há esperança. E a esperança está sempre em Cristo Jesus. Amém. É interessante falar sobre isso, né? Que a esperança é Jesus, porque nós vivemos dias tão difíceis, né? E às vezes a gente pensa que botando uma cerca elétrica, câmeras, policiamento, aumentando o policiamento vai trazer esperança. Mas a esperança é Jesus. Porque ele diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia um sentinela. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Porque Ele sim é quem nos guarda, Ele sim é quem nos liberta e transforma a nossa realidade. Creia, acredite, apegue-se à palavra, as palavras de Jesus que diz que tudo é possível àquele que crê. Eu quero deixar um abraço especial para o André que é um vencedor e que trabalha hoje aqui no prédio onde o Palavra Viva é gravado. André é um vencedor na luta contra as drogas, venceu e está testemunhando sobre o poder e a graça maravilhosa, transformadora de Jesus. Um abraço para você, para sua família. As pessoas que enviaram oração, saiba que estão sendo orados, os pedidos estão sendo orados e nós cremos no operar do Senhor. Até a próxima. Até, Deus abençoe.